Em um mundo antigo, onde tradições e leis moldavam a vida cotidiana, encontramos uma história esquecida no tempo, mas rica em ensinamentos. Hoje, vamos mergulhar na história de Diná, um relato do Antigo Testamento que revela muito sobre o tecido social e moral de uma era distante. Localizada no livro de Gênesis, a história de Diná se desenrola no contexto da jornada de Jacó, um patriarca bíblico e sua grande família. Entre seus filhos, uma figura se destaca: Diná, a única filha de Jacó mencionada na Bíblia. Pouco sabemos sobre ela, mas seu papel nesta história é central e revelador. O outro personagem crucial nesta narrativa é Siquém, filho de Amor, líder da terra onde Jacó se estabeleceu. Siquém se encontra cativado pela presença de Diná, o que desencadeia uma série de eventos marcantes. Esta é uma história de encontros e desencontros, de costumes e decisões que nos desafiam a compreender um tempo muito diferente do nosso. Um relato que, apesar de sua antiguidade, toca em temas universais de honra, família e a complexidade das relações humanas. Nosso olhar sobre a história de Diná é uma janela para um passado distante, um convite para explorar as nuances de uma cultura que ainda hoje influencia nossas vidas. Vamos então começar nossa jornada pelo tempo, desvendando os segredos e as lições desta história esquecida, mas profundamente significativa. Para compreender a história de Diná, devemos primeiro mergulhar nas profundezas do mundo antigo, um lugar onde tradições e códigos de honra moldavam cada aspecto da vida cotidiana. Naquela época, a honra familiar era um pilar da sociedade. As ações de um indivíduo refletiam diretamente sobre sua família e a moralidade era guardiã de sua reputação. Mulheres, como Diná, frequentemente encontravam-se no centro dessas dinâmicas de honra. Elas eram vistas como guardiãs da pureza e da integridade familiar, e suas experiências pessoais estavam intrinsecamente ligadas às expectativas da comunidade. Este era também um período de constantes deslocamentos e encontros entre diferentes tribos e culturas. A terra de Canaã, onde a história se desenrola, era um caldeirão de povos e tradições. Em meio a este cenário, a história de Diná acontece. Uma jovem mulher, vivendo em um mundo onde as regras sociais e culturais eram rigorosamente observadas, especialmente em relação às mulheres. É importante notar que, embora a narrativa bíblica seja breve, ela nos oferece um vislumbre da complexidade das relações entre diferentes grupos naquele tempo. Os heveus, povo de Siquém, e a família de Jacó, com suas raízes nômades, representam o encontro dessas culturas diversas. Com essa compreensão do mundo de Diná, estamos agora prontos para mergulhar na sua história, uma narrativa que desafia nossas percepções e nos convida a refletir sobre as lições que podemos aprender com o passado. Agora, adentramos no coração da história de Diná, conforme narrado no livro de Gênesis, uma narrativa que fala de encontros, desencontros e as consequências imprevistas de nossas ações. Diná, a filha de Jacó e Leia, decide visitar as mulheres da terra de Canaã, uma decisão simples, mas que desencadeia uma série de eventos. Siquém, filho de Amor, o heveu, líder da região, vê Diná e, tomado por intensa paixão, age de forma impetuosa. O que se segue é um ato de violência. Siquém toma Diná e a violenta, um ato que reverbera através das famílias e da comunidade. Apesar de seu ato, Siquém se encontra profundamente apaixonado por Diná e procura seu pai, Amor, pedindo que ele arranje o casamento. Amor vai ao encontro de Jacó, oferecendo uma proposta de casamento, buscando não apenas a mão de Diná, mas também a integração entre seu povo e a família de Jacó.
Os filhos de Jacó, ao ouvirem da violação de sua irmã, ficam enfurecidos. Em resposta, eles propõem uma condição enganosa, que todos os homens de Siquém sejam circuncidados. Hamor e Siquém, desejosos pela união, concordam com a proposta e convencem os homens de sua cidade a seguirem o mesmo caminho. No terceiro dia, quando os homens de Siquém estão enfraquecidos pela dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, agem. Eles entram na cidade e executam todos os homens, incluindo Siquém e Hamor, em uma terrível vingança. Após os trágicos eventos, a narrativa nos deixa com reflexões profundas. Vemos como as decisões impulsivas e a busca por justiça podem ter consequências devastadoras, não apenas para os envolvidos diretos, mas para toda uma comunidade. À medida que refletimos sobre a história de Diná, é essencial explorar mais a fundo os personagens centrais. Cada um traz consigo uma complexidade e uma perspectiva que enriquecem nossa compreensão do relato. Diná, muitas vezes vista apenas como uma vítima em sua própria história, representa mais do que isso. Ela simboliza a experiência feminina em uma cultura dominada por homens, onde suas escolhas e voz são frequentemente limitadas. Siquém, por outro lado, é um personagem complexo. Embora suas ações iniciais sejam condenáveis, seu interesse subsequente em casar-se com Diná sugere uma mistura de paixão e respeito pelas tradições de sua época. Jacó, o pai de Diná, parece inicialmente passivo frente aos acontecimentos. Sua resposta, ou a falta dela, após o incidente com Diná, levanta questões sobre liderança, responsabilidade paternal e dilemas morais. Os irmãos de Diná, especialmente Simeão e Levi, representam a resposta de honra e vingança. Eles agem movidos por uma fúria justificável, mas suas ações também trazem consequências devastadoras. Hamor, o pai de Siquém, embora menos focado, também desempenha um papel crucial. Sua tentativa de negociar o casamento entre Siquém e Diná mostra o esforço para uma solução pacífica, mas também revela as normas culturais e políticas de sua sociedade. Como observadores modernos, somos desafiados a entender não apenas os personagens e suas ações, mas também o contexto maior que os moldou, uma jornada que nos leva ao coração da experiência humana. Esses personagens, cada um com suas motivações e ações, tecem uma narrativa que vai além do preto e branco, mergulhando nas cinzas da moralidade e do comportamento humano. Eles refletem as tensões de sua época e as eternas lutas humanas entre paixão, honra, vingança e justiça. A história de Diná, como muitas narrativas bíblicas, tem sido objeto de diversas interpretações ao longo dos séculos. Cada leitura traz consigo diferentes perspectivas, ressaltando a complexidade e as camadas de significado presentes no texto. Alguns estudiosos veem a história principalmente como um relato sobre honra e vingança, destacando a resposta dos irmãos de Diná como um reflexo das normas culturais da época. Em tempos modernos, a história é frequentemente discutida em termos de suas implicações para questões de gênero e poder. Esta perspectiva traz à tona debates sobre a representação e o tratamento das mulheres nas escrituras sagradas. Além disso, a maneira como os irmãos de Diná lidam com a situação levanta questões éticas sobre justiça e retribuição, temas que continuam relevantes em nossas discussões sobre moralidade e lei. Essa riqueza de interpretações e controvérsias não apenas mostra a relevância contínua da história de Diná, mas também enfatiza o papel da Bíblia como um texto vivo, sujeito a novas leituras e entendimentos à medida que avançamos no tempo. Assim,
A história de Diná permanece um espelho poderoso para nossas próprias lutas e debates culturais, desafiando-nos a refletir sobre questões de justiça, igualdade e a natureza humana. Após explorar a história de Diná, suas múltiplas interpretações e temas, é crucial considerar como esta antiga narrativa se conecta com nossas vidas hoje. Vamos refletir sobre as aplicações contemporâneas e as lições que podemos extrair dela. Em primeiro lugar, a história de Diná nos convida a refletir sobre as questões de justiça e a maneira como respondemos aos atos de injustiça, tanto em nível pessoal quanto social. Além disso, a narrativa nos desafia a considerar a posição das mulheres na sociedade. As experiências de Diná ressoam com os movimentos contemporâneos que buscam igualdade de gênero e o fim da violência contra mulheres. O conflito cultural e o encontro de tradições distintas na história de Diná têm paralelos com nossa realidade globalizada, onde a coexistência e o entendimento mútuo entre diferentes culturas são essenciais. Assim, a história de Diná, com suas múltiplas camadas e complexidades, continua a nos oferecer insights valiosos para a vida contemporânea. Ela nos desafia a refletir sobre nossos valores, nossas relações e nossa responsabilidade em criar um mundo mais justo e compassivo. Chegamos ao fim de nossa jornada pela história de Diná, um relato antigo que transcende o tempo e o espaço, oferecendo reflexões profundas para nosso mundo moderno. Esta história, embora enraizada em um contexto cultural e temporal distante, ressoa com temas universais: justiça, honra, relações familiares e o impacto duradouro de nossas ações. Que a jornada de Diná continue a inspirar, a educar e a desafiar cada um de nós. Que possamos levar adiante as lições aprendidas e aplicá-las em nossa busca por um mundo mais justo, empático e compreensivo.